Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria compartilhe a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial de sábado, eu quero que vocês saibam da minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de, depois de alguns anos, ter a oportunidade de retornar a esta abençoada, importante e abençoadora igreja, o que para mim se constitui de uma grande alegria. E retornar aqui e rever pessoas tão especiais e tão importantes no desenvolvimento do meu ministério, da minha vida, é ainda melhor. Eu quero que vocês saibam do meu irrestrito respeito pela vida dos pastores de vocês. Pastor Luiz Flávio, pastora Maristela, são pessoas que eu guardo no meu coração, não só como amigos que são, mas como referência de fidelidade, de amor à obra do Senhor e maturidade cristã. Se tem uma coisa que eu admiro em uma pessoa, mais do que os seus dons e os seus talentos, é a maturidade cristã. Isso é uma coisa que me chama a atenção nas pessoas. E é impressionante como cada vez que eu encontro com o pastor Luiz Flávio, pastora Maristela, eu identifico os frutos do Espírito e a evidência da maturidade cristã. Pastor Luiz Flávio estava dizendo aqui, quando nós nos conhecemos, e eu estava me lembrando, e eu me recordo exatamente como era a sala onde o pastor Luiz Flávio trabalhava lá em Charqueada, numa parte inferior. Acho que ficava debaixo do púlpito. E eu ia ali, obrigado, e nós ficávamos horas conversando. E como é bom revê-lo, e com a sua família, pastor Guilherme, pastora Josiane, que Deus em Cristo os abençoe. E desejo a eles a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção espiritual, porque se o pastor de vocês for abençoado, todos vocês serão abençoados. E é o que eu desejo principalmente a esta igreja, que Deus em Cristo siga os abençoando. Parabéns a estas mulheres pelo 36º aniversário. E eu estou encerrando as minhas atividades como pregador aqui em Palmeira das Missões este ano, e eu estou agradecendo a Deus porque este ano foi um ano atípico, e aqui está a prova da fidelidade de Deus. Deus tem preservado a sua igreja. Quantos aqui reconhecem isso? Digam glória a Deus. Há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração, e eu não tenho dúvida de que esta é a direção de Deus para nós hoje à noite. E eu quero então pelo menos tentar aqui seguir a direção que Deus tem me dado. Para isto eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João. O Evangelho escrito por João, que, como vocês bem sabem,
na sequência dos 4 evangelhos que abrem o Novo Testamento, ele é o último desses 4 evangelhos. Quando você encontrar este importante e belíssimo evangelho, escrito por João, o discípulo amado, localize, por favor, o seu último capítulo, isto é, o capítulo de número 21. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você encontra pelo menos um motivo para dizer aleluia? Que bom. Capítulo 21 do Evangelho escrito por João. Quando você encontrar este capítulo, e acredito que você já tenha encontrado, identifique, por favor, o verso de número 15, porque nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 17. Evangelho escrito por João, capítulo 21, versos 15, 16 e 17. Os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Som. E os que podem, por favor, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu reconheço que nós estamos diante de uma porção bíblica e sagrada que nos é relativamente conhecida. Aliás, eu também reconheço que esta é uma passagem bíblica ou um registro histórico que geralmente ele é utilizado em reuniões, encontros e até conferências de natureza ministerial. Por exemplo, é muito comum você ir a uma reunião de obreiros, em uma escola bíblica de obreiros, e alguém ler ou até pregar com base neste diálogo, fundamentado em 3 perguntas que Jesus dirigiu ao apóstolo Pedro, perguntando-lhe: tu me amas?
tu me amas e tu me amas. É verdade que esse é um texto que se enquadra muito bem em uma relação ministerial, porém, restringir esta passagem bíblica apenas a um aspecto ministerial é limitar demais um texto que é muito amplo e com riquezas espirituais profundas. E além disso, assim como toda a Bíblia Sagrada, esse texto, ele se aplica não só a uma área da vida da igreja, mas a todas as áreas, tanto da vida da igreja como da vida de um cristão. De maneira que esse texto nos é extremamente atual. Agora, se queremos de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Se queremos pelo menos tentar entender o que de fato leva Jesus a perguntar 3 vezes a Pedro a mesma coisa, pelo menos em um primeiro momento, quais são as motivações, quais são os objetivos de Jesus com essas indagações, e a reação e a resposta de Pedro, se queremos entender isto, ou pelo menos tentar, precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto. E por incrível que pareça, e aproveitando que nesta igreja nós temos liberdade para expor a palavra, por incrível que pareça, não basta, o primeiro passo nessa direção não é só olhar para o texto lido. E por incrível que pareça, não basta olhar só para o capítulo onde encontram-se os versos que nós lemos. Mas ainda que de forma rápida, é preciso olharmos para este evangelho. O evangelho escrito por João, quando colocado ao lado dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele se distingue dos demais em pelo menos 3 aspectos, rapidamente. Primeiro, na forma com que ele é introduzido, a maneira com que João abre o seu evangelho, enquanto Mateus, Marcos e Lucas abrem os seus respectivos evangelhos, dando uma ênfase a aspectos relacionados à humanidade de Jesus, como por exemplo, sua genealogia, seu nascimento e seu ministério terreno. João não. João, ele deixa esses aspectos de lado e foca em Jesus dentro da realidade da eternidade. Não é ele quem abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque João está colocando Jesus dentro da realidade da divindade, da eternidade. E isso tem uma razão muito clara, porque ele faz isso. É pelo propósito do seu evangelho que se evidencia na segunda forma com que ele se distingue dos demais. Porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam veementemente os milagres de Jesus, João, por sua vez, registra apenas 7 dos milagres de Jesus. E é interessante porque em cada um dos milagres registrados por João, ele é acompanhado da expressão eu sou. Por exemplo, quando ele multiplica os pães e peixes, logo abaixo você tem Jesus fazendo a seguinte declaração: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, um pouco antes,
ele dá uma declaração semelhante a Marta, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está deixando claro aqui é: eu não só ressuscito, eu na verdade sou a própria ressurreição. E eu não sou a ressurreição porque ressuscito, eu ressuscito porque sou a ressurreição. E esta é uma clara demonstração, e Jesus está remetendo ao próprio Criador, ao próprio Deus, que é Ele mesmo. Porque Deus não é criador porque cria, mas Ele cria todas as coisas porque Ele é criador. Então João, ele tem uma preocupação maior em apresentar não o que Jesus é capaz de fazer, mas quem Jesus Cristo de fato é. E ele é diferente também na forma com que ele encerra, que aí é onde nós lemos. Porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas encerram os seus respectivos evangelhos, mostrando Jesus dando as últimas recomendações aos discípulos na coletividade, por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus, Marcos e Lucas colocam isso na coletividade, no grupo dos discípulos. Já João não. João, ele nos mostra a mesma coisa, Jesus dando uma ordem semelhante a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, trabalhe para o meu ministério, para o meu reino, mas não na coletividade. João, ele apresenta a mesma coisa, mas na individualidade de Pedro, na intimidade de Pedro. Então João, ele é diferente nesses sentidos. Agora, se queremos mais do que isso, entender esta conversa entre Jesus e Pedro, é preciso analisá-la, e não se preocupe que nós vamos chegar lá, analisá-la dentro do seu contexto. Esta conversa, ela não acontece em qualquer circunstância. Há um pano de fundo, há uma realidade que predomina naquele momento. Qual é essa realidade? A ressurreição de Jesus. Então, quem está perguntando para Pedro: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? Não é qualquer pessoa à vista de Pedro. Não é mais o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto. E isso é significativo. Quem está me perguntando isso, deixou claro ser Senhor sobre a vida e Senhor sobre a morte. É este Jesus que está conversando com Pedro. É este Jesus que está perguntando: você me ama? É o Jesus ressurreto. Então esse é o contexto. Jesus ressuscitou. Como ressuscitado, repito, ele está reafirmando que é Senhor da vida e Senhor sobre a morte. Não só isso, a grande questão aqui agora é Jesus como ressurreto. Não há mais nada que provar a ninguém. Ele decide por si mesmo, sem que ninguém o force. Ele decide se auto-apresentar a algumas pessoas e de diferentes formas. A grande questão aqui, para adiantarmos, é: por que Jesus decide se auto-apresentar a algumas pessoas? Primeiro, ele faz isto para
provar que ressuscitou. Segundo, ele faz isto para consolar os discípulos. Terceiro, ele faz isto para preparar os discípulos para os futuros trabalhos que eles haveriam de prestar para o seu reino. E em quarto e último lugar, Jesus se auto-apresenta a estes irmãos com o objetivo de fazer alguns acertos pessoais, alguns ajustes individuais. Mas não só isso. Quando você lê com atenção, é claro, o que João, ele nos registra sobre esse momento. A partir do capítulo 20, nós temos informações importantes, não só de que Jesus se apresentou, mas a quem ele se apresentou e de que forma ele fez isso. E é no mínimo intrigante, irmãs, que João, ele conta-nos que Jesus abre esse processo de autoapresentação por meio ou para uma mulher. E é claro que vocês sabem que, biblicamente falando, aquilo que vem primeiro, aquilo que ocupa o primeiro lugar, tem a primazia. Não é que seja mais importante, mas é que tem que ser visto como primaz. É aquilo que é a primícia. E Jesus, ele poderia ter se apresentado a muitas pessoas, inclusive ao seu colégio apostólico, mas não. Podendo se apresentar a tantas pessoas, Jesus decide se apresentar primeiro a uma mulher. É claro que vocês sabem, é só a título de lembrança, que a cultura que Jesus estava inserido, ela colocava a mulher, não que a Bíblia aprove, a cultura da época, colocava a mulher em segundo plano, como uma classe inferior em relação ao homem. Quando Jesus se apresenta primeiro a uma mulher, ele está confrontando a sua época, ele está confrontando a sua cultura, e ele está dizendo com isso: no meu reino, ninguém é maior do que ninguém. No meu reino, homem e mulher têm a mesma importância, porque todos são iguais perante os meus olhos. Então, Jesus está emitindo esta mensagem à sua época. Mas João não diz apenas que foi a uma mulher, ele diz a que mulher foi. Ele diz que foi a Maria Madalena, mas ele não diz só o nome, ele diz que foi a Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Ora, por que João faz questão de dizer isso? Porque ele está apontando para o fato de que, ao apresentar-se a Maria e a Maria Madalena, que tinha vivido o que viveu, Jesus está se auto-apresentando primeiro como o Deus da graça, ou seja, o Deus das novas oportunidades. Isso mesmo, ele é justo, ele é santo, mas ele escolheu apresentar-se primeiro como o Deus da graça, o Deus das novas oportunidades. E claro, para adiantarmos, após apresentar-se a esta mulher, deixando claro ser ele o Deus da graça, o Deus das novas oportunidades, ele agora, segundo o próprio João, ele agora se apresenta aos 11 apóstolos, já que Judas não está mais entre eles. Só tem 11 apóstolos, dos quais João escreve, faz parte. Observem, depois que Jesus se apresenta a Maria Madalena, ele agora se apresenta aos 11 apóstolos. A grande questão aqui é:
Onde é que estavam estes apóstolos? João, que estava entre eles, disse que eles estavam trancados dentro de uma sala. Por que trancados em uma sala? João, que estava lá, diz por quê. Porque eles estavam com medo dos judeus. Isto mesmo, os obreiros, os pregadores, trancados em uma sala, com medo dos judeus. Mas sabe o que me alegra? É que enquanto uma mulher enfrenta o perigo e vai ao encontro de Jesus, Jesus se apresenta a ela, mostrando ser o Deus da graça. Mas o mesmo Jesus que se apresenta a quem tem coragem, também se apresenta aos que têm medo. E ele não se apresenta só a quem vai ao seu encontro, mas ele se apresenta também àqueles que estão trancados dentro de uma sala. Por quê? Porque para Jesus não tem limite de parede. Ele sabe o que está acontecendo pelo lado de fora, e ele sabe o que está acontecendo pelo lado de dentro de uma casa. E ele se coloca diante dos apóstolos, apresentando-se agora como o Deus que encoraja. Mas para adiantarmos, depois que ele se apresenta então a estes 11, agora aqui é central para entendermos esta conversa de Jesus com Pedro. Depois que ele se apresenta aos 11, ele agora vai jantar com 7 destes 11. E aí o texto que nós lemos, verso 15, diz que tendo eles jantado, esse jantar aqui é mais do que comer, é mais do que matar a fome, é mais do que saciar desejo de comer. Esse jantar é comunhão. Então, primeiro, ele é o Deus da graça. Segundo, ele é o Deus encorajador. Terceiro, ele é o Deus da intimidade. Escute isso agora. Tendo ele jantado, grave isso, observe isso. O texto do versículo 15 começa assim: tendo eles jantado. Por que isso? Porque logo após o jantar, Jesus se volta para Pedro, não escondido, não em uma sala à parte, não. Esta conversa: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Sabe essa conversa aqui? Ela não se deu à parte dos apóstolos, não. Ela aconteceu diante de 6 colegas apóstolos de Pedro. Então, para você que está atento aqui, cada pergunta desta e cada resposta foi dada ou foi feita diante de 6 apóstolos. Crie isso na sua mente. Esta conversa de Jesus não é a parte, não, é diante de 6 apóstolos, diante de 6 colegas de ministério de Pedro. E aí sim, Jesus se volta para Pedro e começa a indagá-lo, porque o Deus da graça, o Deus que encoraja, o Deus da intimidade, é também, preste atenção nisso, é também o Deus dos ajustes pessoais, dos ajustes individuais, dos acertos particulares. E agora ele se volta para Pedro, na presença de 6, porque problemas cometidos diante da coletividade tem que ser tratado diante da coletividade. E agora ele começa a tratar. E não se preocupe que nós vamos chegar lá. Agora, se queremos entender isso aqui, é fundamental observarmos
a forma com que Jesus se dirige a Pedro. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. É lógico que eu creio que toda a Bíblia é a palavra de Deus, lógico, inspirada pelo Espírito, claro. Mas a título de interpretação, você tem que separar o que são palavras de João, que foram escritas, e o que são palavras proferidas por Jesus. Então uma coisa é o que João escreveu, outra coisa é o que Jesus falou. Por que eu estou levantando isso? Porque quando João escreve, ele chama Pedro de uma forma. Quando Jesus fala com Pedro, Jesus o trata de outra forma. Quer ver uma coisa? Como é que João se dirige a Pedro? É só você observar aí. Ele diz: Simão Pedro. Mas nas 3 vezes que Jesus falou com Pedro, em nenhuma delas Jesus o chamou de Pedro. É Simão, filho de Jonas. Quando é João escrevendo, é Pedro. Quando é Jesus falando, não é Pedro, é só Simão Barjonas. Por que isso? Ora, é claro que você sabe, é só a título de lembrarmos, que o nome original de Pedro é Simão Barjonas, filho de Jonas, ou filho de João, como preferir. Começa então o relacionamento de Pedro, que ainda não é Pedro, com Jesus. Lá numa certa altura, Jesus acrescenta o nome a Simão de Pedro. Quando foi? Quando ele dá a declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Tu és um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu, ponto. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Grave isso aqui. A partir desse episódio, numa leitura atenta da Bíblia, você vai perceber que ora Jesus o chama de Pedro, ora Jesus o chama de Simão. Vou repetir para você gravar isso. Ora Jesus o chama de Pedro, ora Jesus o chama de Simão. Se você fizer uma leitura um pouquinho mais atenta ainda, você perceberá que sempre quando Jesus chama-o de Simão, ele estava agindo na carne. E sempre que Jesus o chamava de Pedro, ele estava agindo no espírito. É igual marido e mulher. Quando a coisa está tudo bem, é meu amor, meu anjo, meu príncipe. Quando a coisa não está muito boa, é Elias. E quando está muito ruim, é Torralbo. Aí pode saber que o negócio está ruim mesmo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de linguagem, para que sem palavras se diga que a coisa está boa ou ruim. Quando Pedro agia na carne, Jesus dizia: Simão. Ele sabia: errei. Quando ele agia no espírito, Jesus o chamava de Pedro. Ele dizia: acertei. Agora observe que nas 3 vezes que Jesus se dirige a ele, Jesus o chama de Simão. Simão e Simão. É claro que Pedro sabe que a coisa não está boa para o lado dele, porque cada vez que Jesus diz Simão, filho de Jonas, Jesus, em outras palavras, está dizendo: carnal, você é um carnal. E cada vez é como uma punhalada no coração de Pedro. Agora, eu sei que eu estou há alguns minutos expondo isso, e parece que isso é desanimador, porque eu estou falando que o Senhor está
expondo a carnalidade de Pedro. É verdade, por um lado isso é verdade. Porém, por outro lado, isso aqui não é desesperador. Isso aqui é uma mensagem de esperança. Porque embora Jesus esteja chamando a ele pelo seu nome da carne, todavia Jesus não deixa de chamá-lo. E Jesus não esquece o seu nome, ainda que seja o seu nome carnal. E com isso Jesus está dizendo: eu não esqueci do seu nome, e eu não deixei de te chamar, porque eu não abro mão da sua vida. Ele se dirige, e Jesus está tratando então com Pedro. E aqui eu preciso dar um destaque. Eu tenho muitos problemas, mas esse aqui é um problema grave que eu tenho. Tenho dificuldade de aceitar pregador, ou quem quer que seja, que assume um púlpito e afirma o que o texto bíblico não afirma. Eu não tenho autorização para dizer o que o texto não diz. Eu não sou autoridade sobre a Bíblia. A Bíblia que é autoridade sobre mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum alguém afirmar que Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? Referindo-se às 3 vezes que Pedro o negou. Ora, a Bíblia não afirma isso. Logo, o mínimo que eu tenho que ser com vocês, como igreja do Senhor, é sincero, é honesto. A Bíblia não afirma isso, então eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que a Bíblia sugere, a Bíblia dá uma pequena pista de que isso possa ser possível. Onde é que está? Na primeira pergunta. Se você está atento, como me parece que essa é uma marca desta igreja, lembra que eu falei para vocês não se esquecerem que a conversa de Jesus foi diante de 6 apóstolos? Olha a primeira pergunta de Jesus a Pedro: e aí, Simão, tu me amas? O detalhe é agora: mais do que a estes? Aqui está a sugestão. Volta um pouco. Por que Jesus está perguntando isso? Tu me amas mais do que a estes? Por quê? Volta um pouco na história. Antes da crucificação, Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro se volta para Jesus e diz: quem? Eu te negar? Nunca. Olha agora, olha agora. Todos aqui podem te negar, menos eu. Meu irmão, você tem noção do que seja isso? É como se alguém chegasse aqui agora e dissesse: Senhor, tu sabes as minhas fraquezas, porém, todos aqui podem pecar, menos eu. É isso que Pedro disse: todos aqui podem te negar, menos eu. Passam os dias, lá está Pedro. E quem é que nega Jesus por 3 vezes? Pedro. E agora, e olha que tinha chorado amargamente, e agora Jesus faz a pergunta: e aí? Depois de tudo que aconteceu, depois da sua árdua experiência, vamos ver se mudou alguma coisa.
você ainda diz que me ama mais do que a estes? Qual foi a resposta de Pedro? Tu sabes que eu te amo. Ora, se alguma coisa tivesse mudado em Pedro, qual deveria ter sido a resposta? Senhor, eu sei que eu te amo. Agora, se é mais ou é menos do que os outros, isso aí quem sabe é o Senhor. Mas essa não foi a resposta. Jesus pergunta: e aí, você me ama mais do que esse? Ele olha para Jesus e diz: sim. Ainda diz: tu sabes que eu te amo. Ou seja, nada tinha mudado. Pedro ainda era o mesmo. Sabe por quê? Os meus erros podem até me deixar alerta por um tempo, para que eu não erre de novo. Mas o meu erro não é capaz de me libertar do pecado. Só existe um ser que, além de perdoar, ele é capaz de libertar o homem do pecado. E esse é aquele que estava falando com Pedro e está aqui nesta noite dizendo: eu não abro mão da sua vida. Agora, é lógico, preciso adiantar aqui, é lógico que, de alguma forma, Jesus está, Pedro, a refletir sobre o que havia acontecido. Mas por que Jesus faz isso? Ele não perdoa, ele não esquece, ele não lança no mar e não se lembra mais. Sim. Mas então por que ele está trazendo isso à mente de Pedro? Na verdade, isso aqui é uma característica do próprio Deus. Lembra, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus desce. Deus, onisciente, conhece tudo, e ele desce perguntando: onde estais? Onde estais? Ele não é Deus? Se é Deus, então para que perguntar onde estais? E quando eles se apresentam: o que fizeste? Ué, mas o senhor não é Deus? O senhor não sabe tudo que eu faço? Mas esta pergunta, onde estais e o que fizeste, não é a pergunta de um Deus que não sabe, mas é a pergunta de um Deus que está confrontando a consciência. Como quem diz: olha a gravidade do seu erro, olha o problema que você gerou. E quando Deus pergunta: onde estais? Não é a pergunta de um Deus que não sabe, é a pergunta de um Deus que está levando, ativando a consciência de Pedro, ou de Adão, como quem diz: ontem, antes do pecado, a esta hora, quando eu desci aqui, onde você estava? Aqui. Mas agora que você pecou, eu estou no mesmo lugar, na mesma hora, e olha onde você está, fugindo de mim. Quando Deus pergunta: onde estás? Deus está dizendo: olha o que você perdeu, olha quem você foi e quem você é agora, olha onde você estava e olha onde você chegou agora. Não é isso que Jesus fez com a igreja em Éfeso? Lembra quando Jesus manda uma carta por João à igreja em Éfeso? E ele disse, dentre outras coisas: lembra-te. Não é onde, é de onde. E uma coisa é onde, outra coisa é de onde. Onde é o lugar da queda, de onde é: olha onde você esteve, e olha onde você está agora. E onde é que essa igreja esteve? Paulo já tinha dito:
vocês estão assentados em regiões celestiais, mas o amor às coisas desta vida, o apego às coisas desta vida foi enfraquecendo, foi esfriando o amor, e vocês perderam a sua posição. Mas se vocês clamarem, eu restauro, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem reconhece que Deus é poderoso para isso, levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh glória, oh glória. E aí Jesus está perguntando, e eu muito desejei chegar aqui, e Jesus pergunta, preste atenção nisso: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Segunda vez: tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Dobre atenção aqui agora, por favor. Pela terceira vez: tu me amas? E é exatamente aqui que Pedro se entristece e diz, ele vai além e diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Agora pera lá, tem que ter uma pergunta aqui: por que Pedro se entristece na terceira vez? Por que não na primeira? Ou na segunda? Mas o texto é claro. João diz que ao ouvir a terceira vez, ele se entristece. Por quê? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se esquece que Jesus não era brasileiro. Logo, ele não falava português. Logo, esta conversa, ela não se dá na língua portuguesa. No mínimo, a você que está atento, no mínimo, esse texto está traduzido do grego. E na língua portuguesa, a palavra amor, se você pode, diga bem forte para você uma vez só, diga amor. Não, isso não é forte não, vai lá, diga amor. A palavra amor, no nosso idioma, primeiro, ela é fraca. Você quer ver que ela é fraca? A pessoa acorda de manhã e diz, eu amo pão. No almoço ela diz, eu amo carne. E à tarde ela diz, eu amo cuca. Aí ela vem para o culto à noite, e a mesma palavra ela usa no culto para dizer, eu amo a Deus. Percebem? É a mesma palavra. É claro que você não ama Deus no mesmo nível que você ama a carne. Bom, pelo menos eu espero. Mas você usa geralmente a mesma palavra. Por quê? Porque a palavra amor no nosso idioma é fraca. Além de fraca, está banalizada. Esta conversa aqui de Pedro com Jesus, ela no mínimo está do grego para o português. E aqui, ou seja, no grego, você tem 4 expressões para amor, para demonstrar diferentes níveis de amor, dimensões de amor. E aqui, nessa conversa, tem 2 expressões. A primeira é ágape, agapau, que é amor de Deus, amor perfeito, amor eterno,
amor imutável, amor que não muda, amor que não passa. Se você o ama, ele te ama. Se você não o ama, não se assuste, mas é isso mesmo, ele te ama do mesmo jeito. Se você é santo, ele te ama. Não se assuste se você peca. Isso não quer dizer que ele aceita, mas ele continua te amando do mesmo jeito. Assim como ele é imutável, o seu amor é imutável. Ainda tem crente que dá glória a Deus por essas verdades. Se ele é eterno, o seu amor é eterno. O seu amor é incondicional. Não há nada que você faça para ele te amar mais, e não há nada que você possa fazer para ele te amar menos. Ele te ama. Ele te ama. Eu vou repetir isso aqui, não é possível. Ele te ama. Mas existe uma segunda expressão para amor aqui, que é o amor filéu. De onde vem a expressão filantropia, que é o nosso gostar. Eu gosto, eu aprecio, eu acho legal, é agradável. Preste atenção nisso. Então aqui você tem essas duas expressões: amor de Deus e o gostar humano. Quando Jesus pergunta a primeira vez: tu me amas? Jesus está dizendo a Pedro: você me ama como eu provei que te amo. Você me ama como eu deixei claro que mesmo depois de você ter me negado, eu ainda morri por você. Você me ama, Pedro, como eu provei que te amo? Pedro responde: eu gosto do Senhor. Jesus pergunta a segunda vez, vamos ver se mudou: você me ama como eu te amo? Como é que é, Senhor? O Senhor está me perguntando se eu sou capaz de te amar como o Senhor provou que me ama, ao ponto de entregar a sua vida por mim. O Senhor quer saber se eu entregaria a minha vida pelo Senhor. Isso. Você é capaz de fazer por mim o que eu fiz por você? Pedro responde: eu acho legal andar com o Senhor. É interessante. Eu gosto da sua presença. Agora, te amar como o Senhor me ama, ao ponto de se anular por mim, aí já é demais. Se o Senhor quer saber se eu entregaria minha vida ao Senhor, eu lhe respondo: não. Se mais uma vez eu for testado entre a minha vida e a do Senhor, eu fico com a minha. Eu até gosto do Senhor, eu gosto de culto, eu gosto do ambiente, eu acho legal, eu sinto alegria. Agora, morrer pelo Senhor já é demais. Eu só gosto do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Quando chega na terceira vez, Jesus baixa o nível e diz: então quer dizer
que depois de tudo que eu fiz por você, você só gosta de mim. É por isso que Pedro se entristece e diz: tu sabes de tudo. O Senhor sabe que eu gostaria de te amar mais do que eu amo, mas a única coisa que eu tenho para te oferecer hoje é que eu gosto do Senhor. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: se coloque no lugar de Jesus. Vou pedir de novo. Se coloque no lugar de Jesus. Você morre pela pessoa que te negou, ressuscita e pergunta: você morreria por mim? E ele diz: não, eu só gosto do Senhor. O que você faria com essa pessoa? Por muito menos a gente manda embora, por muito menos a gente abre mão, por muito menos a gente crucifica, por muito menos a gente quer entregar os pontos. Mas Jesus, oh glória a Deus, ainda bem que Jesus não age como nós agiríamos. Ainda tem gente que se alegra com essas coisas. Ainda bem que Jesus não nos ama como nós o amamos. Pedro, tu me amas, eu gosto. Vai embora não, Pedro. Faz o seguinte: cuida dos meus cordeiros, cuida do que é meu. Vamos ver se melhorou. Tu me amas, eu só gosto, mas não vai embora não. Trabalha para mim, trabalha no que é meu. Você só gosta de mim, é o que eu tenho para te oferecer. Não vai embora não, não me deixe não. Fica aqui, trabalha para mim, vai trabalhando para mim, porque enquanto você trabalha para mim, eu, sem você perceber, vou trabalhando em você. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. O Senhor está dizendo a alguém aqui: não vai embora, mas eu sou fraco. Não vai embora, mas eu não mereço. Não vá embora. Pedro, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Pedro, vai embora não. Eu investi muita coisa em você. Satanás já esteve na presença do meu pai e pediu para cirandar com você, pediu para te peneirar. Mas eu fui lá também, Pedro, e falei: esse aqui não. Esse aqui eu investi muita coisa nele. Então não vai embora não, Pedro. Fica fraco, mas trabalha para mim. Porque enquanto você trabalha para mim, eu vou agindo em você. E sem você perceber, o seu amor para comigo só vai crescendo. Quer ver que isso é verdade? Olha o verso 18. Jesus continua dizendo: é Jesus. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ponto e vírgula. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Olha agora. E te levará para onde tu não queiras. Espera lá. Espera lá. Tu me amas? Gosto. Trabalha para mim. Tu me amas? Gosto. Trabalha para mim. Você só gosta?
É o que eu tenho para oferecer. Trabalha para mim. Aí olha para cá. Quando você era moço, você fazia o que queria. Mas quando você for velho, você vai fazer o que você não quer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ama, gosto. Quando você é jovem, o que tem a ver? Tudo. Sabe o que é esse moço aqui? É a representação da dimensão do amor de Pedro naquele momento. E sabe o que é esse velho? É o que o Senhor faria nele, enquanto ele trabalhasse para o Senhor. Quando você é jovem, você faz o que quer. Você vem quando quer. Você canta quando quer. Você prega quando quer. Você age como quer. Porque o amor ainda é pequeno. Hoje eu vou na igreja. Hoje eu não vou não. Eu pergunto ao Senhor com todo respeito: o Senhor só prega quando quer? O Senhor já pregou sem querer pregar? Tem dia que o Senhor vem para a igreja sem querer vir? Ou o Senhor só vem quando quer? Tem gente que só vem quando quer. Ele olha para o céu e diz: hoje não, vou não. Vamos ficar em família em casa. Vai falar isso para o pastor. Jesus está dizendo: quando você gosta, você faz o que quer. Agora, quando você for velho, quando esse gostar se transformar em amar, isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. Graças a Deus, que Deus não nos trata com base no que somos hoje, mas com base naquilo que Ele sabe que o Espírito dEle está fazendo em nós, e no que Ele nos transformará. Quem reconhece isso, adore ao Senhor. Quer ver que isso é verdade? Olha o verso 19. João explica: e disse isso, significando, com que morte havia ele de glorificar a Deus. Eu não vou cansar vocês. Tu me amas como eu te amo? Não. Você faria por mim que mereço o que eu fiz por você que não merece? O que? Eu morrer pelo Senhor? Não. Vai embora não, Pedro. Eu te conheço antes de tudo e já sei no que você vai ser transformado. Fica comigo. Trabalha para mim. Cuida do que é meu, que eu vou trabalhando em você. E vai chegar um tempo que o que você não é capaz de fazer por mim hoje, você será capaz de fazer. E não é isso que aconteceu, segundo a tradição. Lá na frente foram crucificar a Pedro, e ele disse: eu não sou digno de morrer por ele, como ele morreu por mim. Então me crucifique de cabeça para baixo. Oh glória, oh glória. Quem deseja amá-lo, levante a mão e adore a ele. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Antes que eu continue, eu vou te abrir a oportunidade para que em 1 minuto você diga ao Senhor: eu quero te amar mais do que eu tenho amado. Quem deseja amá-lo?
Oh, glória a Deus. Tem alguém orando aqui? Tem alguém clamando aqui? Você ainda tem 30 segundos. Não vá embora. Eu começo a encerrar. Aliás, eu encerro aqui. E eu não tenho dúvida de que esta é a mensagem. Mas o que eu acho mais lindo é agora. Verso 19 ainda. E dito isso, quem? Jesus. Disse-lhe a quem? Pedro. Segue-me. Eu não sei você, mas eu acho isso lindo. Tu me amas? Não. Eu gosto. Trabalha para mim. Tu me amas? Só gosta? Trabalha para mim. E segue-me. Vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, qual foi a primeira frase que Pedro ouviu dele? Diga, por favor. Mas diga mesmo, diga, segue-me. Então qual foi a primeira frase? E qual está sendo a última? Segue-me. Humanamente falando, no primeiro encontro, Pedro não tinha errado nenhuma vez com Jesus. Então é fácil dizer, ande comigo. Mas agora, já tinha negado. E agora ainda diz que só gosta. E Jesus ainda diz, segue-me. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, não mudou nada. O plano é o mesmo. O projeto é o mesmo. A promessa é a mesma. A proposta é a mesma. Mas pregador, eu pequei, o plano é o mesmo. Meu pecado é grande, mas não é maior do que o amor de Deus. O plano é o mesmo. Se alguém mudou, foi você. Se alguém se afastou, foi você. E os pés que te levaram para longe de Deus e para longe do projeto dele para você, são os mesmos pés que tem que te trazer para perto. A ovelha se perdeu e o pastor foi atrás. Olhe para cá. A dracma foi perdida e a mulher teve de ir atrás. O filho mais novo se perdeu e o pai não foi atrás. Por quê? Porque a ovelha se perdeu por inocência, a dracma foi perdida por negligência, mas o filho mais novo se perdeu porque quis. E os pés que o distanciaram do pai foram os mesmos pés que tiveram de trazê-lo para perto. Mas quando ele voltou, ele descobriu uma coisa: muita coisa em mim mudou, mas a casa é a mesma. O pai é o mesmo, o amor é o mesmo, o plano é o mesmo, a chamada é a mesma.
Quem reconhece o amor de Deus, com a permissão do pastor da igreja, se coloca em pé, adorando ao Senhor. A graça de Deus está neste lugar. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Se a resposta à primeira for positiva, você vai levantar sua mão direita. E se a resposta à segunda for positiva, junto da direita, você vai levantar sua mão esquerda. Primeira pergunta: quem aqui, embora reconheça o imenso, obrigado, o eterno e imensurável amor de Deus, todavia você reconhece que não tem amado a Deus como Ele merece? Deus ainda não é sua prioridade. Volta e meia você se pega olhando primeiro para os seus interesses. Quem aqui reconhece que não tem amado a Deus como Ele merece ser amado? Você vai levantar sua mão direita ao céu. Ao levantar a sua mão direita ao céu, você está reconhecendo, dizendo: Deus, eu preciso te amar, mas eu ainda não consigo te amar como o Senhor merece ser amado. Oh, glória a Deus. Dos que levantaram a mão direita ao céu e permanece com ela levantada, quem de vocês, junto da direita, quer levantar a mão esquerda, como que dizendo sem palavras, ainda que sem palavras, querem dizer a Deus: Senhor, eu não tenho te amado como o Senhor merece, mas eu quero te amar mais, e para isso eu dependo da tua graça. Então vem sobre mim agora a tua graça, e me ajude a pensar menos em mim e mais no Senhor. Eu quero te amar mais do que eu tenho amado. E onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar agora. Eu me levar em show, tem alguém orando aqui? Tem alguém orando aqui? Onde tiver corações abertos, sejam tocados pela graça de Deus. O plano ainda é o mesmo. A promessa ainda é a mesma. Nós vamos orar, mas aqui está a receita. Quer amar a Deus mais do que você tem amado? Faça o que o Senhor disse a Pedro: se preocupe menos com as suas coisas e cuide do que é meu. Pense menos nas suas coisas e envolva a sua mente mais com as coisas que me pertencem. E enquanto você pensa nas minhas coisas e trabalha no que é meu, eu vou trabalhando em você. O calabachore me canda ribarra o elebacheu elevas. Onde tiver alguém orando de verdade, seja tocado pela graça de Deus.
Levante a sua mão ao céu, por favor, quem quiser, claro, e puder, e diga bem forte, mas bem forte, diga: obrigado, Senhor, porque o plano ainda é o mesmo, a promessa é a mesma, a proposta é a mesma, porque o Senhor não muda. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, perdoa-nos, ó Deus, por não sermos capazes em amarmos ao Senhor na mesma medida que o Senhor nos ama. Perdoa-nos, Senhor, por não sermos capazes de lhe amar como o Senhor merece ser amado. Perdoa-nos, ó Deus, porque não são poucas as vezes que nos aproximamos do Senhor por nossa causa e não por causa do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes até no serviço da tua obra somos pegos pensando em interesses pessoais. Perdoa a nossa fragilidade, perdoa a nossa incapacidade. E obrigado, Senhor, porque mesmo assim o Senhor continua nos amando, o Senhor continua contando conosco, e o Senhor não desiste de nos chamar pelo nome. E eu quero pedir, Senhor, apenas uma coisa ao Senhor, e eu vou lhe pedir porque é algo que só o Senhor é capaz de fazer. A começar lá de trás, até os que estão aqui no púlpito sagrado desta igreja, aplique esta palavra aos nossos corações. E onde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, renova este crente em línguas estranhas agora. Renova a alegria da salvação nesse crente agora. Dê dons espirituais a esses crentes agora. E aos que não são batizados, que no abrir da boca para te glorificar, que sejam batizados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem deseja amar a Deus acima de tudo, adore a Ele nesta noite. Aleluia. Ora mas, ora alabando, ele